Saudações, seja bem-vindo! No presente vídeo vamos dar sequência às nossas análises de legislações e, portanto, hoje, como referido na aula anterior, ou seja, no episódio anterior, vamos analisar o regulamento número 1/19 da Ordem dos Advogados, que tende essencialmente a regular o acesso à advocacia. Nesse sentido, se pretende ser um advogado, este é o vídeo certo para poder saber quais são os requisitos ou pressupostos necessários para tal. Por isso, convido a assistir o vídeo até ao fim para que possa efetivamente compreendê-los. E se for novo no canal, inscreva-se, deixa o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativa o sino para que possa ser notificado sempre que eu subir um vídeo novo. Compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Como sabe, eu sou Jorge Reis e este é o Jusbia. A advocacia é, na verdade, uma das mais importantes e antigas profissões da humanidade e desta feita desde os primórdios que pessoas há que tendem essencialmente a advogar ou a tentar fazer valer os direitos de terceiros em detrimento dos seus. Daí que nasceu efetivamente a advocacia e, portanto, é hoje uma das mais prestigiadas profissões no mundo e claramente que em Angola não podia fugir a essa regra. Nesse contexto, de país para país, de ordenamento jurídico para ordenamento jurídico, existem várias formas e requisitos necessários para podermos inscrever-nos à Ordem dos Advogados. Logo, em Angola, a advocacia também é regulada por um órgão específico, que é a Ordem dos Advogados de Angola, e, consequentemente, é ela que vai ditar as normas e os procedimentos necessários para o efeito. Daí que não só a própria Ordem dos Advogados, mas também o Estado como tal, vai criar mecanismos e legislações específicas para poder então regulamentar a atividade da advocacia. Daí que hoje existem não só a própria lei da advocacia, o Estatuto da Ordem dos Advogados, mas também existe o Código de Ética e Deontológico do próprio advogado, e nesse contexto deve qualquer advogado pautar-se essencialmente por essas normas e princípios. E não só, também existe hoje a lei das associações e das sociedades de advogados e, portanto, estamos a caminhar no sentido de podermos cada vez mais alavancar aquilo que é a própria atividade da advocacia. Portanto, hoje em dia, essencialmente, existem advogados séniores, na verdade designamos advogados séniores aqueles que já tenham conseguido transitar de advogados estagiários, ou seja, já cumpriram o seu estágio e, consequentemente, passaram para advogados. Atualmente em Angola, simplesmente 6.000 por aí, 6.000 ou pouco mais que isso, portanto ainda estamos muito aquém daquilo que são as necessidades do país, visto que Angola tem mais de 24 milhões de habitantes e logo seria bom que pelo menos para cada uma pessoa tivesse um advogado, e ainda estamos muito aquém disso. Nesse contexto, a nossa abordagem de hoje não vai efetivamente olhar para essas normas, mas sim vamos olhar aqui para o acesso à advocacia. Portanto, esse acesso à advocacia hoje é regulamentado pelo regulamento número 1/19, como eu referi no início, porém, antes disso, era então regulado por outro regulamento de 1999. Porém, naquela fase, não era necessário, como eu já aqui também referi no nosso vídeo, onde abordei sobre as saídas profissionais para juristas, isto mesmo, convido-lhes agora a ver este vídeo se ainda não viu, porque lá abordo de forma genérica sobre as várias saídas profissionais, incluindo essencialmente a advocacia, e lá referi que anteriormente a advocacia era acessada e simplesmente com o término do curso de Direito, ou seja, bastava ser licenciado em Direito e logo tínhamos todas as habilitações necessárias para podermos ser advogados. Bastava simplesmente juntar toda a documentação que a própria Ordem dos Advogados exigia e era essencialmente isso. Portanto, hoje com o novo regulamento já existe um exame nacional. Vamos já agora passar a analisar o regulamento, porque é isso que cá nos trouxe. Como eu já referi no nosso vídeo anterior, onde abordei sobre as análises essencialmente do imposto sobre os veículos motorizados, também não tenho aqui fisicamente o regulamento da Ordem dos Advogados, mas tenho aqui o
próprio regulamento digital e pode encontrá-lo claramente no próprio site da Ordem dos Advogados. Vai lá, procura o site da Ordem dos Advogados, entra e vai encontrar ali, em pesquisar ou legislações, vai encontrar o regulamento da Ordem ou de acesso à advocacia e vai lá tirar todas as dúvidas relativamente a ele. Portanto, este nosso regulamento está na verdade dividido em 7 capítulos. Cada capítulo inerente a uma matéria específica e, portanto, eu hoje vou basicamente olhar simplesmente para aquele capítulo inerente ao acesso à advocacia, logo ao exame nacional e inscrição ao estágio de advocacia, o próprio estágio e a formação necessária para podermos estar habilitados à inscrição como advogados definitivos e, por fim, vou analisar também as questões gerais relativamente à aplicação desses todos indivíduos inerentes ao exercício da advocacia. Portanto, vamos primeiramente olhar para o capítulo 1º do Regulamento de Acesso à Advocacia, que vai falar sobre as disposições gerais, ou seja, aquilo que é genérico relativamente a todas as matérias que nós vamos abordar a posterior. Primeiramente, olharemos no artigo 1º o objeto, ou seja, sobre o que é que vai incidir este Regulamento número 1/19. O artigo 1º estabelece, ou melhor, o número 1 do artigo 1º estabelece: o presente regulamento visa o estabelecimento do regime de acesso à Ordem dos Advogados de Angola, consolidando e harmonizando os regulamentos anteriores, ou seja, aqueles regulamentos que foram efetivamente revogados. Vamos, na verdade, aqui, nos termos do artigo 58, revogar, vamos lá olhar para o artigo 58, normas revogatórias e produção de efeitos. São revogados os seguintes regulamentos. A linha A, regulamento sobre estágio, aprovado pelo Conselho Nacional da Ordem dos Advogados em 21 de maio de 1999. A linha B, o regulamento de frequência e aproveitamento para a formação inicial obrigatória para advogados estagiários, aprovado pelo Conselho Nacional na sessão do dia 24 de fevereiro. E a linha C, todas as disposições do regulamento da formação do CEF, da Ordem dos Advogados de Angola, que contrariam o disposto no presente regulamento. Bem, senhores, até aqui estamos tudo bem, já conseguimos perceber sobre o que é que vai incidir esta matéria de modo geral. Entretanto, o número 2 desta norma vai estabelecer: o presente regulamento estabelece ainda as regras gerais sobre o exame nacional, também regula a inscrição de advogados estagiários, o estágio de advocacia, incluindo a formação inicial obrigatória para advogados estagiários e as regras sobre a inscrição de advogados. Meus senhores, aqui falamos de inscrição de advogados, portanto, vamos analisar que o indivíduo já concluiu o estágio, deixa de ser designado por advogado estagiário e passa a ser essencialmente advogado. Portanto, vão ser essas matérias que nós vamos aqui analisar. Logo, todo indivíduo que quer escrever para advogados estagiários vai ter que submeter a esse regulamento. Os indivíduos que já são estagiários e querem ser advogados e tê-la como profissão liberal, terão também de submeter-se às normas previstas neste regulamento. Portanto, toda a atividade inerente à Ordem dos Advogados, regra geral, os mandatos judiciais, a representação, as consultas jurídicas e não só, em regra, só podem ser exercidas por advogados ou por advogados estagiários com a inscrição em vigor na Ordem dos Advogados. Mas, senhor, se advogado não tem inscrição em vigor, esquece, não pode exercer porque estará a cometer um crime e nós vamos verificar qual será esse crime. Também, essa é a regra, mas excepcionalmente, claro, toda regra tem uma exceção, existirão pessoas que poderão exercer alguns atos inerentes aos advogados, como são, por exemplo, os angolanos mestres e doutores em direitos, docentes em instituições angolanas do ensino superior, que podem elaborar pareceres inscritos, remuneratórios, mesmo que não estejam inscritos na Ordem dos Advogados. Meus senhores, estes aqui, professores, mestres ou doutores em direito, só poderão fazer pareceres remunerados e logo, mesmo sem serem inscritos, poderão praticar essas atividades. Entretanto, como é que nós poderemos exercer a advocacia em Angola? Como já disse inicialmente, com a aprovação da lei da associação e da própria sociedade dos advogados, claramente poderemos exercer a advocacia de duas formas: singular, ou então associado ou em sociedade com outros advogados. Se quiser advogar sozinho, advogue. Se não quiser, associa-se a outros por meio da associação ou então de uma sociedade de advogados. Portanto, são situações que são essencialmente importantes. Existe aqui ainda o número 4, o número 5 e o número 6 que deve efetivamente olhar e analisar. Porém, meus senhores, vai aqui existir algumas restrições à inscrição, ou seja, são indivíduos aqui poderão estar impedidos ou restritos de
se inscrever à Ordem dos Advogados. Quem são esses indivíduos? Número 1 vai estabelecer. Não podem ser inscritos na Ordem dos Advogados de Angola como advogados estagiários ou advogado. A linha A, os que não possuem ainda unidade moral para o exercício da profissão, em especial os que tenham sido condenados por qualquer crime gravemente desonroso. Meu senhor, não tem idoneidade, não se vai inscrever na Ordem dos Advogados. A linha B, os que não estejam em pleno gozo dos seus direitos civis. A linha C, os declarados incapazes de administrar as suas pessoas e bens por sentença transitada em julgado. Meus senhores, já que temos um vídeo inerente às incapacidades, logo já vimos lá naquele vídeo que é necessário que haja efetivamente uma sentença transitada em julgado para que alguém seja declarado incapaz, no caso um interdito, um inabilitado, em regra não poderá aqui se candidatar. No entanto, existem outras pessoas que podem efetivamente ser isentas de inscrever-se para a Ordem dos Advogados, basta simplesmente ler aqui o artigo 4º e poderá efetivamente perceber mais ou menos como é que isso é. No entanto, artigo 5º do regulamento número 1 estabelece o seguinte, e é bom que fique atento porque esse artigo é muito, mas muito importante e, portanto, meus senhores, faz favor. Número 1 estabelece: a inscrição como advogado estagiário fica dependente da aprovação no Exame Nacional de Acesso à Ordem dos Advogados de Angola e da verificação dos demais requisitos estabelecidos na Lei da Advocacia, nos Estatutos da Ordem dos Advogados e no presente regulamento, meus senhores. Perceberam aqui? Agora, como eu já disse inicialmente, para podermos nos inscrever à Ordem dos Advogados, primeiramente devemos passar ou ser admitidos no Exame Nacional de Acesso à Ordem dos Advogados. É isso mesmo. Logo, aqui vamos ter algo diferente do que ocorria até 2019 e, portanto, meus senhores, se quer ser advogado, um dos requisitos e o principal vai ser então passar, logo depois de terminar o curso de Direito, claro, né? Então, logo terminar o curso de Direito, terá de passar no exame de acesso à Ordem dos Advogados. Meus senhores, isso aqui é bom em certa medida também não é bom, tanto que o Dr. Belchiro Katongo explicou aqui muito bem no nosso vídeo subido anteriormente, onde diz que com esse acesso, com esse exame de acesso, existem aqui prós e contras. O pró é claramente que existem algumas pessoas que terminam a universidade e claramente não têm a capacidade suficiente para poderem exercer a advocacia, ou seja, defender os direitos de terceiros. E, no entanto, também sabemos daquilo que são as deficiências das nossas universidades e as pessoas saem de lá, às vezes, que nem sequer conseguem elaborar uma peça processual. Logo, é necessário que se faça efetivamente esse exame nacional para podermos aferir até que medida as pessoas podem ou não podem ser advogados, certo? Corretíssimo. Entretanto, existirá aqui uma desvantagem na medida em que todo indivíduo necessita efetivamente de ser defendido, de dever defender os seus direitos. E logo, com esta limitação do acesso à Ordem dos Advogados, e sendo aquele número ínfimo de advogados, como eu referi há pouco, na verdade vamos fazer com que esse número cresça cada vez menos e logo, meus senhores, já sabem, poderemos ter essa impossibilidade de vermos sempre os nossos direitos defendidos. E imagine que hoje em Angola existem algumas províncias que sequer têm um advogado. Logo, é difícil ver isso, é difícil, mas é a nossa realidade e, portanto, esse exame do acesso à Ordem dos Advogados poderá ter essa consequência. Mas nós aceitamos e, na verdade, entendemos claramente a Ordem dos Advogados porque, em função daquilo que é o déficit de formandos em Direito, e claramente é necessário que nós possamos avaliá-los. Entretanto, meus senhores, o número 2 estabelece: a inscrição como advogado depende na frequência e aproveitamento do estágio de advocacia e na formação inicial obrigatória para advogados estagiários e da verificação dos demais requisitos estabelecidos na lei. Meus senhores, é o seguinte, quer dizer que para podermos inscrever para advogados, inicialmente teremos de fazer o exame nacional. E para nos inscrevermos para advogado como tal, atenção, como advogado estagiário anteriormente e aqui como advogados como tal, será necessário que, para além daquilo que é o estágio, não é, devemos também passar pela formação que a Procura dos Advogados dá. E logo, devemos também cumprir outras normas e regulamentos previstos no próprio Estatuto da Ordem dos Advogados e também previstos aqui na Lei da Advocacia. Até aqui tudo bem. No entanto, existem algumas restrições relativamente a indivíduos que não podem inscrever-se. Nós há pouco vimos restrições inerentes à inscrição e aqui referimos também algumas inscrições por incompatibilidade. Meus senhores,
Incompatibilidade significa que o indivíduo exerce uma função que vai ser incompatível à advocacia. Imagine que o senhor é juiz, pode ser advogado? Claramente que não, porque vai estar aqui a ter um conflito de interesses, porque se é árbitro não pode ser simultaneamente jogador. Logo, são situações que têm essa incompatibilidade e logo poderá ter aqui essa inibição. Os senhores conseguiram perceber aqui, né? Se for funcionário da polícia, se for funcionário de um tribunal, se for presidente da república, se for governador, vice-governador, vice-presidente, provedor de justiça, provedor adjunto, meu senhor não pode inscrever-se para os advogados. Perfeito? Ok. Vamos então passar para outra análise inerente a essa situação. E vamos aqui olhar para o capítulo 2, que é o Exame Nacional de Acesso. Exame Nacional de Acesso à Ordem dos Advogados. Esse exame nacional vai ser convocado periodicamente, ou seja, anualmente, no mês de abril. O artigo 7, aliás, vai estabelecer claramente isso, que o Bastonário dos Advogados vai convocar todos os anos no mês de abril. Portanto, nesse momento já foi convocado, já sabem, né? A inscrição começou agora no dia 1 de março e vai até o dia 1 de abril, e o exame está marcado para o dia 30 de abril. Portanto, existem algumas circunstâncias que poderão levar, nos termos do número 2 do artigo 7º, a que possa-se fazer a alteração dessa data, como ocorreu, por exemplo, no ano passado. Em função daquilo que é a Covid-19, nós verificamos que houve uma alteração, até dupla alteração, do exame nacional, e que estava marcado para ser presencial, acabou por ser feito de forma virtual, e portanto foram situações excepcionais e que, caso ocorram, o artigo 7º número 2 prevê efetivamente essa situação. Logo, podemos adiar em casos especiais e, portanto, o ano passado não se realizou em abril, veio simplesmente a realizar-se em setembro, salvo erro, ou agosto, e, portanto, é muito normal que isso possa acontecer, e aconteceu no ano passado, normalmente sem problemas nenhum. Bem, quem pode então ser candidato ao Exame Nacional? Atenção, o artigo 8º vai estabelecer. Primeiro, podem inscrever-se para o Exame Nacional de Acesso à Advocacia os cidadãos nacionais. Atenção, os cidadãos nacionais. Ele aqui só refere a cidadãos nacionais. Logo, se for cidadão estrangeiro, é isso que nós podemos entender aqui. Não pode inscrever-se para o acesso à advocacia. Atenção, nós vamos ver daqui a pouco que o cidadão estrangeiro não pode inscrever-se para o acesso ou para o Exame Nacional, mas, entretanto, pode inscrever-se para ser advogado estagiário. Vamos perceber daqui a pouco. Imaginem. Então, os cidadãos nacionais em pleno gozo dos seus direitos civis, como vimos já anteriormente, que aqueles indivíduos que não têm os seus plenos direitos civis não podem efetivamente analisar, daí que... Vamos ver daqui a pouco. Licenciados em Direito e que reúnam os demais requisitos exigidos para a inscrição como advogado. Logo, está em plenos direitos civis, é licenciado em Direito, é cidadão angolano, pode inscrever-se para o exame de acesso à Ordem dos Advogados. Perfeito. Número 2. A inscrição para o Exame para o Exame Nacional de Acesso à Advocacia é feito no Centro de Estudos. Claramente aqui diz onde é que nós podemos fazer, mas hoje em dia já existe uma plataforma criada pela Ordem dos Advogados. Isso é muito bom, muitos parabéns, porque assim facilita-nos, em vez de estarmos aí constantemente a nos movimentar e lá para a Ordem dos Advogados, que é o centro de formação. Então fazemos a inscrição online. Portanto, tem já também o site do Exame Nacional da Ordem dos Advogados, vai lá, faça a inscrição, se ainda não fez, tem até o dia 1 de abril para fazer. Se reunir claramente esses requisitos que eu disse, meu senhor, primeiramente tem que ser cidadão nacional, tem que estar em plenos gozos civis dos seus direitos, e terceiro, tem que ser licenciado em Direito, meu senhor, se não for nada disso, não vai lá se inscrever. Portanto, vamos lá. Taxa. Artigo 9º, tem de pagar uma taxa. Não pensa que vai se inscrever de graça. Atenção, a Ordem dos Advogados é um órgão autônomo e com capacidade financeira também autônoma, inerente ao próprio Estado, porque é um órgão, é na verdade uma ordem profissional, e as ordens profissionais são pessoas coletivas, mas no entanto têm autonomia financeira, e é por aí, nessas taxas, que ela vai fazendo então a sua manutenção, e portanto vai cobrar um valor que está meio salgado para mim, né? Na verdade, nesse momento, se quiser fazer a inscrição, para além daqueles requisitos previstos no artigo 8º, terá de pagar uma taxa equivalente a 20.000 kwanzas. O senhor pega no seu bolso, tem os requisitos todos, vai lá e inscreva-se para o Exame Nacional. Portanto,
Para além disso, vamos determinar os júris, quem pode ser júri. O artigo 10º vai efetivamente narrar tudo isso e, para mim, isso aqui não tem muita relevância. Se quiser, depois faz a leitura e compreenda. Porém, é necessário olharmos para o artigo 11º, que é muito importante no que diz respeito àquilo que são os conteúdos, as matérias a serem estudadas, que poderão ser possivelmente avaliadas no Exame Nacional. O artigo 11º estabelece: o Exame Nacional de Acesso a Ordens de Advogados de Angola é constituído por uma única prova escrita ou excepcionalmente por mais de uma prova escrita, quando se verifiquem os pressupostos previstos no número 2 do artigo 7º. Meus senhores, vimos que lá no artigo 7º que existe uma exceção, naqueles casos em que não puder ser cumprido em abril, vamos abrir uma exceção e logo poderemos fazer 2 provas escritas. Mas atenção que no ano passado não foram 2 provas escritas, mas sim uma escrita e uma oral, meramente confirmatória. Meramente confirmatória. Os candidatos dizem que não foi meramente confirmatória, mas pronto. É o que dizia o aviso exarado pela Ordem dos Advogados e, portanto, era meramente confirmatória e era uma prova oral e não 2 escritas. Logo, aqui já há uma exceção, claramente, da exceção. Número 2. O que é que devemos estudar? Número 2 estabelece: o Exame Nacional de Acesso à Ordem dos Advogados de Angola incide sobre algumas das seguintes disciplinas. Algumas das seguintes, percebam, algumas das seguintes, não todas, ok? E quais são essas disciplinas? Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Comercial, Direito de Família e dos Menores, Direito do Trabalho, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Processual Civil, Direito Fiscal, Procedimento Administrativo, Deontologia e Ética Profissional e Língua Portuguesa. Meu senhor, prepara-te, estude essas matérias todas, estude. É importante que estude tudo. Tudo que eu disse aqui, se tiver dúvida, vai lá, pega no regulamento, já deixei aqui o site, procura lá, entra e baixa o regulamento para poder ver quais são as matérias que deve estudar. No ano passado, houve aqui também uma exceção, e também que ele diz aqui, uma das, na verdade, a Ordem dos Advogados limitou o estudo simplesmente de 5 disciplinas, que eram Constitucional, Processo Civil, Processo Penal, Direito Penal e Direito Civil, e portanto, esse ano poderá também existir essa limitação ou não, mas em regra devemos nos ater naquilo que estabelece o artigo 11º. Quer ser advogado, quer fazer o exame, terá de estudar essas disciplinas que constam aqui. Portanto, o artigo 12º vai estabelecer que a classificação do Exame Nacional vai de 20 ou de 0 valores a 20, e portanto bastam, nos termos do número 2, 10 valores para poder então ser admitido. Tirou 10 valores, meus senhores, é advogado, ou seja, advogado não, é admitido e, portanto, poderá fazer a inscrição para advogado estagiário. Logo, o 13º estabelece, com a publicação definitiva dos resultados do Exame Nacional de Acesso à Ordem dos Advogados de Angola, nas instalações da Ordem dos Advogados de Angola ou no site desta na internet, os candidatos admitidos devem proceder à sua inscrição como advogados estagiários no prazo de 45 dias úteis, nos termos dos estatutos da Ordem dos Advogados de Angola e do presente regulamento. Bom senhor, passou, tirou 10 valores, que é a nota mínima para passar. Logo, tem 45 dias úteis. Atenção, 45 dias úteis. Aqui não contam os feriados, nem tampouco os finais de semanas. Logo, conta 45 dias úteis para poder fazer a sua inscrição, tão logo passar no exame. Perfeito? Ok. Terminamos a questão do acesso à advocacia. Vamos agora olhar para o capítulo 3º, que é inerente à inscrição de advogado estagiário. Eu preciso me inscrever. Quais são os requisitos? Quais são os procedimentos? O capítulo 3º vai nos dizer que começa a partir do artigo 14º. Requisitos para a inscrição. Número 1. Podem inscrever-se na Ordem dos Advogados como advogados estagiários os cidadãos angolanos que preenchem os requisitos previstos na Lei da Advocacia, nos estatutos da Ordem dos Advogados de Angola e no presente regulamento, nomeadamente: a linha A, ser licenciado em Direito; a linha B, ser admitido no Exame Nacional de Acesso à Ordem dos Advogados. Bom senhor, passou, porreiro. Tem aqui um requisito, ou melhor, tem aqui um requisito preenchido. É licenciado em Direito, perfeito. É admitido para poder inscrever-se para advogado estagiário. Número 2.
podem igualmente inscrever-se os cidadãos estrangeiros licenciados em Direitos pelas universidades angolanas, se nos respectivos países os licenciados angolanos puderem, em iguais circunstâncias, usar dos mesmos direitos. Meus senhores, perceberam aqui, né? Eu olhei há pouco. Quem pode inscrever-se para o exame nacional? Cidadãos nacionais. Vimos aqui, número 2, quem pode inscrever-se, e aqui existe efetivamente essa diferença. Número 1, para os cidadãos angolanos, terá de ser licenciado em Direito e, número 2, passar no exame. Para cidadão estrangeiro, basta inscrever-se, passou, é licenciado em Direito, inscreva-se. Atenção, licenciado em Direito numa universidade angolana. Imagina que o senhor é brasileiro, fez a licenciatura no Brasil, não pode vir aqui inscrever-se para a Ordem dos Advogados. Não pode. Em português, idem. Em moçambicano, idem. E assim vai seguindo. Entretanto, se é moçambicano, português, brasileiro, mas licenciou-se numa universidade angolana, aí sim pode inscrever-se na Ordem dos Advogados, desde que nos seus respectivos países, os licenciados angolanos nas respectivas universidades gozam dos mesmos direitos. Ou seja, se um angolano licenciou-se em Direito em Portugal, pode ser advogado em Portugal, claramente que o português que for licenciado em Angola, claramente pode também exercer a advocacia. Estamos perfeitos, estamos bonitos e logo não há muito mais o que se dizer relativamente a isso. Processo de inscrição. Aqui vamos, na verdade, encontrar quais são as documentações todas necessárias e eu não vou estar aqui a espelhar essas situações. Basta ler, vai perceber basicamente que é necessário fazer um requerimento, que é necessário fazer uma declaração de aceitação do patrono. Atenção, é importante isso aqui, declaração de aceitação do patrono. Não pense que logo que passou no exame nacional, automaticamente já vai aparecer um advogado e vai se inscrever. Não. Terá de procurar um patrono, meu senhor. Terá de procurar um patrono para que este patrono passe a declaração que admita-o como seu estagiário. Ou seja, será aquele patrono que vai acompanhar o seu estágio. Portanto, para além de todos os requisitos que nós aqui falamos, será necessário também essa declaração. Porém, é importante também aqui acrescentar que, para além disso tudo aqui, o senhor deverá também pagar uma taxa equivalente a sensivelmente 4.900 ou alguma coisa por aí. Portanto, é uma situação muito delicada e juntar esses documentos todos, ter de pagar valores, sei lá, como eu disse, a Ordem dos Advogados precisa de dinheiro, precisa, e quem tem que sustentar são os advogados. Perfeito, porque ela representa quem? Os advogados. Perfeito. Mas, senhores, como eu ia dizendo, o artigo 16 fala aqui de inscrição provisória. Número 1. Os licenciados em Direitos que não consigam reunir todos os documentos pedidos para a inscrição podem requerer a sua inscrição provisória sob orientação de um patrono, ou seja, pode requerer então que se faça essa inscrição provisória e, portanto, meu senhor, aguardas até a Ordem dos Advogados conseguir arranjá-lo um advogado. E onde é que vai ser o seu domicílio? Tenho aqui um vídeo também sobre domicílio, meu senhor, acho que já falei sobre muita coisa aqui. Domicílio profissional, lembram-se, né? Vai lá ver o nosso vídeo inerente a domicílio e, portanto, o advogado estagiário vai ser domiciliado aonde? Onde exerce a advocacia o seu patrono. Logo, o seu domicílio vai ser o domicílio do seu patrono. Sempre que você ser notificado pela Ordem dos Advogados, será notificado no domicílio do profissional do seu patrono. E, portanto, é basicamente isso. Vamos agora analisar o quarto capítulo, que é inerente ao estágio da advocacia. Estágio. Número 1. O estágio está sujeito a estágio o advogado estagiário inscrito nos termos do artigo 98, seguintes estatutos, e dos artigos 16 e seguintes do presente regulamento. Número 2. O exercício das funções de magistrado judicial e do Ministério Público com boa informação por um período igual ou superior ao do estágio equivale à realização do estágio. Imagine que o senhor já foi profissional de um tribunal ou então da Procuradoria durante o tempo necessário para o estágio, logo vai dispensar o estágio. Também existem algumas pessoas que, em função da qualidade que exerçam, não podem ser submetidos a estágio. Quem são essas pessoas? Número 3. São dispensados de estágio os docentes e antigos docentes de Direito de Ensino Superior com a categoria de professor, nos termos dos estatutos de carreira docente do ensino superior, e os doutores em Direito. Meu senhor, é antigo professor de Direito em uma instituição superior,
com a categoria de professor, não vai fazer estágio. É doutor em Direito, não vai fazer estágio. Logo, bastou inscrever-se, inscreve-se já como advogado. Ok? Nunca vai ser designado como advogado estagiário, como eu. Vai ser sempre designado advogado desde o início e, portanto, bom, forma-se, meu senhor, forma-se, vai lá ser advogado, vai lá ser doutor para que volte aqui como advogado e não vai necessitar de fazer o estágio. Qual é o objetivo do estágio, meu senhor? Claramente que o objetivo do estágio é munir com todas as qualidades o futuro advogado daquilo que é a própria prática forense ou a prática processual, não só no que diz respeito judiciais, mas também extrajudiciais. E, portanto, o artigo 19 vai espelhar basicamente isso. Qual é a duração do estágio? Artigo 20 vai estabelecer. Número 1. O estágio tem a duração de 18 meses, divididos em 2 períodos, de 6 meses e de 12 meses, correspondentes, respectivamente, à fase pré-podêutica e à fase do tirocínio. E é realizado sob a direção de um advogado com pelo menos 5 anos de efetivo exercício da advocacia. Mas, senhor, lembra-se que era necessário fazer uma declaração, né? Exatamente. Esse patrono tem de ter no mínimo 5 anos de exercício efetivo da advocacia, ou seja, sem interrupção. É advogado sênior há 5 anos efetivos. 5 anos efetivos. Portanto, vai fazer o seu controle e tens de fazer a advocacia em 18 meses, dividido em duas fases. Perceba aqui, na primeira fase perpedêutica, nos primeiros 6 meses, não pode agir de forma autônoma, vai ter sempre que ter o acompanhamento do seu patrono. Entretanto, poderá fazê-lo excepcionalmente se for causa própria do seu cônjuge, ascendente ou descendente. Claramente, temos aqui também já os vídeos de direito à família. Nosso ilustre Inoki André vai dizer-nos o que é isso de ascendência, descendência, enfim, mas vou adiantá-lo que ascendentes são os seus filhos, netos, trisnetos, tataranetos, etc. Prontos. E ascendentes? Pai, avó, bisavó. Perceberam, né? Perfeito. O seu cônjuge, claramente a sua esposa, casada, é cônjuge, assume-da de facto. E número 2, durante o segundo período, o que é que poderá fazer? No segundo período de estágio, o advogado estagiário pode exercer qualquer dos atos de competência dos solicitadores e, bem assim, a linha A, exercer a advocacia em qualquer processo por nomeação oficiosa, a linha B, exercer a advocacia em processos penais, a linha C, exercer a advocacia em processos não penais, cujo valor caiba na alçada dos tribunais da primeira instância e ainda nos processos dos tribunais de menores. Meus senhores, é importante olharmos aqui para essa linha C. Ele está a dizer, o advogado estagiário pode ter autonomia em todos os processos penais ou não penais. Atenção, nos não penais é necessário que o processo não seja superior à instância dos tribunais de primeira instância. Perceba? E já agora, houve uma alteração na lei das alçadas dos tribunais agora, porque o Tribunal Supremo está avaliado agora em 6 milhões de kwanzas, salvo erro, né? Depois nós vamos aqui retificar se for necessário. Se for superior, logo, se for processo ordinário, as formas de processo são comuns ou especiais, né? As comuns podem ser ordinárias, sumárias ou sumaríssimas. Logo, nas ordinárias, o advogado estagiário não pode atuar de forma autônoma, tem de ser sempre acompanhado da assinatura do seu patrono. Já em todos os outros processos, exceto esse, que seja superior à alçada do tribunal de primeira instância, não pode. Não. Quais são os processos necessários para que um advogado tenha que ser habilitado posteriormente para a advocacia? Para as penais tem de ter no mínimo 15, dos quais 7 na fase da instrução e 8 na fase de julgamento. Entendeu, né? Ok, então é bom que começa já a perceber, se já é advogado estagiário, começa já a perceber o que é necessário aqui fazer. Entretanto, número 4. Em matéria não penal, ou seja, em matéria civil administrativo, laborais, família e entre outras matérias de natureza não penais. Logo, é importante que tenhas, nesses casos, de intervir em um mínimo de 12 processos. Logo, vai dar um somatório de penais 15 mais 12 são 27 processos. Tendo esses 27 processos no prazo de 18 meses,
conseguiste terminar ou concluir o seu estágio no que diz respeito às práticas processuais, porque depois vais ter de preencher mais 2 requisitos essenciais para se inscrever como advogado definitivo, advogado sênior. Primeiramente, terás de fazer o trabalho sobre ética e deontologia, que vem regulado nos termos do artigo 22º. Atenção, artigo 22º, trabalho sobre ética e deontologia. Aqui vamos estabelecer basicamente os requisitos necessários para poderes então fazer ou elaborar este trabalho. E dentro desse capítulo encontramos 2 secções. A primeira que nós analisamos há pouco e a segunda é inerente ao patrono. Vai nos dizer até qual é a função do patrono. Claramente que a função do patrono, no termo número 1, vai ser orientar e dirigir a atividade profissional do advogado estagiário, incluindo no exercício efetivo da advocacia e na sua atuação dentro do cumprimento das regras deontológicas da profissão. A escolha do patrono, como eu já referi no início, o artigo 24 estabelece, o patrono pode ser proposto pelos advogados estagiários ou escolhido pela Ordem dos Advogados de Angola, devendo em qualquer dos casos haver anuência do advogado que servirá de patrono. Logo, é necessário que faça aquela declaração dando a anuência de que efetivamente vai controlar o seu estágio, né? Então, é importante. Os deveres estão previstos no artigo 25 e o artigo 26 diz aqui algo muito importante e é bom que tenha isso em atenção. Fala sobre a gratuitidade de um advogado sênior com 5 anos e que pode efetivamente declarar-se patrono de um estagiário, não pode cobrar nada relativamente ao estágio, nada, zerito. Nós, advogados estagiários, não podemos pagar, não devemos pagar nada. E se pagarmos e a hora dos advogados tomar conhecimento, vai então aquele advogado ser responsabilizado disciplinarmente. Entretanto, escusa do patrono, logo para no artigo 27 vai encontrar claramente isso. Relatório do patrono, terminados os processos de estágio, o advogado sênior terá de fazer um relatório, ok? Um relatório que vai constar efetivamente como é que foi o estágio do seu advogado acompanhado, como é que correu e tudo mais, quais são os processos que interviu, quais são os processos que não interviu. Entretanto, lê lá o artigo 28 e vai compreender essencialmente isso. O artigo 29 vai dizer sobre os deveres gerais do advogado estagiário e são deveres específicos do advogado estagiário durante o período do exercício da advocacia. A linha A, observar escrupulosamente as regras, condições e limitações de utilização do escritório do patrono. A linha B, guardar respeito e lealdade para com o patrono. A linha C, colaborar com o patrono sempre que este solicite e efetuar os trabalhos que lhe sejam determinados, desde que compatíveis com a atividade e dignidade do advogado estagiário. B, guardar absoluto sigilo profissional. Meus senhores, quer ser advogado, este princípio aqui do sigilo profissional é muito essencial. Quer o Estatuto dos Advogados, quer o Código de Ética e Deontologia Profissional do Advogado, vai sempre falar deste dever de sigilo e, enquanto advogado estagiário, tem de começar já a praticá-lo. Logo, tem aqui a questão da indicação da qualidade de estagiário. Logo, sempre deve apresentar-se na qualidade de advogado, mas sim advogado estagiário, sempre. O artigo 30 estabelece isso e, portanto, nas nomeações oficiosas e audiências judiciais e assistências judiciais, normalmente, nós sabemos que existem pessoas que não têm capacidade financeira para pagar um advogado e, portanto, os advogados estagiários, em regra, servirão de defensores dessas pessoas. Daí aqui, algumas, através daquilo que é o atestado de pobreza, recorrem à Ordem dos Advogados e a Ordem dos Advogados vai nomear qualquer advogado estagiário para que preste assistência judiciária àquela pessoa. E algumas vezes também sabemos que, em sede dos processos penais, algumas vezes o tribunal pode nomear advogado oficioso e, portanto, se não tem advogado, um advogado estagiário pode claramente estar ali e ser nomeado como defensor oficioso nos termos do artigo 31 e, portanto, lê efetivamente isso. Para além dessas questões todas, eu já disse que é necessário um requisito segundo, que seria, na verdade, a frequência e aproveitamento na formação inercial obrigatória para advogados estagiários. Tão logo termine isso tudo, ou antes de terminar, tão logo se inscrever, faça já a inscrição para a formação. Essa formação vem regulada aqui nos artigos 32 e seguintes, e as suas datas ou período de matrícula estão previstos aqui no artigo 34, número 2, que estabelece o seguinte: o período de matrículas ocorre de, a linha A,
2 a 15 de janeiro para o primeiro ciclo anual, 1 a 15 de abril para o segundo ciclo anual, 15 a 30 de julho para o terceiro ciclo anual. Na verdade, vamos ter aqui 3 ciclos para a inscrição a essa formação. Poderá escolher um desses ciclos e faça a inscrição. Também poderá existir aqui algumas alterações e logo tem aqui os requisitos todos necessários para poder então inscrever-se. Aconselho a ler de forma íntegra aquilo que são os capítulos inerentes a essa situação, não é? Então logo termina ou conclua aqueles requisitos todos, logo concluiu os 27 processos, fez a formação, tem o relatório do patrono, fez o trabalho de ética e deontologia profissional, concluiu o estágio, não é? Pode ser no período de 18 meses. Atenção que acredito que o Estatuto da Ordem dos Advogados prevê um prazo, ou alargamento deste prazo até 3 anos, e, portanto, a regra são 18 meses e pode existir essa exceção nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados. Porém, concluído isso tudo, faz a inscrição de advogado e o artigo 44 vai dizer claramente quais são os requisitos e eu não vou me alongar muito sobre isso, vai lá e vê essa questão toda. Porém, o capítulo 7º vai estabelecer aqui disposições comuns. Por quê? Porque todo e qualquer advogado estagiário ou advogado já como tal, né, vai ter de exibir uma cédula profissional. O artigo 46 fala sobre a cédula profissional. No entanto, quer o advogado sênior, quer o advogado estagiário, no momento da entrega das cédulas, deverá fazer um juramento e, portanto, é o artigo 47 que vai estabelecer essa questão. Quer o advogado sênior, quer o advogado estagiário deverão atuar sempre de forma independente e isenta. Logo, é necessário que deve olhar agora para o artigo 48 para olhar para essa questão. O uso da toga é necessário, claramente que é necessário sempre que o advogado estiver dentro do ato processual judicial, deverá fazer-se acompanhar da toga e outras atividades inerentes à própria ordem dos advogados também deverá de fazer-se acompanhar com essa toga e, portanto, o artigo 49 é que vai estabelecer isso. E, por fim, existe aqui a questão da quota, meu senhor, toda a maquinaria da Ordem dos Advogados deve ser financiada e, portanto, o maior financiador da própria Ordem dos Advogados serão os advogados e, no entanto, deveremos fazer o pagamento de quotas e essas quotas poderão ser pagas em função da categoria do advogado. O advogado estagiário paga um valor, o advogado sênior paga consequentemente outro valor e, portanto, essas taxas são definidas pela própria Ordem dos Advogados e, portanto, tem um fundos próprio para fazer esse pagamento e, logo, meus senhores, é importante que faça isso. Tem outros aspectos aqui a serem fundamentados, a serem olhados, como o averbamento de inscrição, como a suspensão de inscrição e também o levantamento da própria suspensão, cancelamento de inscrição e regimes sancionatórios. O artigo 55 estabelece, número 1, os advogados e advogados estagiários podem ser responsabilizados disciplinar, civil e criminalmente pelos atos praticados no exercício das suas funções. Lembram aquele indivíduo que cobrou o advogado estagiário? Pode ser sancionado civilmente nos termos do artigo, disciplinarmente nos termos do artigo 55 e, portanto, o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados também prevê efetivamente essas sanções aplicáveis e vai lá e vê o Estatuto da Ordem dos Advogados. Número 2, a competência disciplinar sobre o advogado e advogado estagiário pelos atos praticados no exercício das suas funções e durante o período da formação inicial obrigatório cabe exclusivamente à Ordem dos Advogados de Angola nos termos previstos dos seus estatutos. É basicamente o que eu disse há pouco, meus senhores. Basicamente isso que a gente podia olhar agora para esta norma. É muito importante, claramente que é, porque estamos nesse momento na fase da inscrição para o acesso ao Exame Nacional da Ordem dos Advogados, portanto, achei por bem olhar para esta lei, levar para si o que é necessário, o que não é necessário para inscrever-se e espero eu que tenha gostado mesmo, né? E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, já sabe, não hesite. Deixe no comentário ou, se preferir, entre em contato conosco nas redes sociais, porque nós estaremos sempre lá, embora que algumas vezes com alguma demora, porque é muito normal, porque temos outras atividades para fazer. O Jorge Reis não vive essencialmente só, e não tem como viver só do Jusbier, porque não ganho nada com isto. Estou aqui simplesmente por amor à camisola, porque tenho efetivamente essa vontade de transmitir e ajudar os meus concidadãos, e não só, porque hoje em dia a nossa página, o nosso canal já chegou além fronteiras e eu fico muito feliz por isso e, portanto,
Entrem sempre em contato porque é maravilhoso que isso aconteça. Logo, hoje analisamos essencialmente o regulamento 1/19, que é de vital importância. Olhamos para aqui os regimes inerentes ao acesso à advocacia, à inscrição para advogado estagiário, ao próprio estágio, e também olhamos para a inscrição relativamente aos advogados definitivos, né? E, portanto, olhamos para as instituições comuns, onde vimos que é necessário que todo e qualquer advogado faça-se acompanhar por uma cédula. Existe uma cédula própria para advogado estagiário e uma cédula própria para advogado sênior. Também devemos fazer o uso da toga e, por fim, fazer o pagamento das cotas para ajudar nas finanças da Ordem dos Advogados. Portanto, muito obrigado pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Espero por si no próximo vídeo. Como sabe, sou Jorge Reis e este é o Jusbia.